Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre a oração. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e a mais um encontro de nossa série Ensinos de Jesus. É muito bom ter a sua presença. Sendo este o nosso quinto encontro, nós hoje vamos falar sobre a oração. Nós, nas 4 últimas semanas, nos 4 últimos domingos, falamos sobre os ensinos de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou sobre as Escrituras, aquilo que Jesus ensinou sobre santificação, aquilo que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar sobre uma das atividades principais do ministério de Cristo. E daí você talvez fique confuso. Mas Jesus não era Deus? Como é que pode Deus estar orando? Deus ora! Essa é uma pergunta interessante. Este é um ponto muito importante de entendermos sobre o ministério de Jesus. Veja, por exemplo, aquilo que está escrito em Lucas, no capítulo 6, verso 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Jesus tinha o costume de ir para os montes, para os lugares isolados, onde não havia as multidões barulhentas, onde não haviam os discípulos brigando por poder, e lá ele orava. Se Jesus é Deus, por que é que ele precisava orar? Se quando nós oramos, nós também nos dirigimos a Deus? Nós já conversamos um pouco sobre a dinâmica da Trindade. Nós já determinamos através da Bíblia que Deus é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus passava estas noites orando, com quem é que ele estava falando? Com seu Pai do céu. Estando Jesus revestido da humanidade, ele, através da oração, tinha contato com o seu Pai. Da mesma forma que ocorrera desde a eternidade passada, Jesus, ao se distanciar das pessoas, podia sem nenhum tipo de ruído ter comunhão íntima com um semelhante seu, que é o Pai. Todos os milagres de Jesus, todos os ensinos de Jesus, todas as atividades dele junto dos discípulos eram movidas pela oração. Se Jesus fez de seu ministério, de sua vida, um hábito na oração, não seria o caso de fazermos o mesmo? A verdade é que Jesus, pouco antes de ser preso, fez questão de orar por você. Você sabia que a Bíblia relata uma oração que Jesus fez por você? Está lá em João, capítulo 17, versículo 20. Esta é a famosa oração sacerdotal de Jesus, onde ele pede que Deus não nos tire do mundo, mas preserve-nos do mal. E no verso 20, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, pelos 11 que estavam com ele naquele momento, pois Judas já saíra do cenáculo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você crê na pregação dos apóstolos? Você crê no que está escrito na Bíblia? Você aceita o Evangelho? Sim ou não? Então é por você que Jesus orou. Ele orou por aqueles que iriam crer, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem viajar pelas estradas poeirentas. Mas ele orou por você. Jesus fez da oração um dos pontos principais de seu ministério, para deixar um ponto bem claro. Da mesma forma como no princípio Deus descansou no sábado para dar um exemplo, da mesma forma como no início de seu ministério Cristo foi batizado para dar um exemplo, ele orou para dar um exemplo. Do mesmo jeito que no céu ele tinha comunhão com o Pai e com o Espírito, através da oração, ele, resumido a um corpo humano, podia continuar em plena comunhão com o seu Pai. Esta foto que acompanha aí o título é uma foto atual de uma das partes do Getsemane, o jardim do Getsemane. Getsemane em hebraico significa prensa de olivas. Esse era um lugar para onde a colheita era levada, a colheita feita no Monte das Oliveiras, e aí era espremido o azeite em prensas. Esse era um lugar onde Jesus costumava ficar. Durante longas noites, ele lá passava, orando, tendo comunhão com seu Pai. Este hábito era tão notável no ministério de Jesus, que chegou a ser motivo de uma das perguntas que os discípulos lhe fizeram. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 1.
De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Este é um bom pedido. Muitas vezes a Bíblia registra as más atitudes dos discípulos, a falta de fé, a precipitação, a briga pelo poder. Mas aqui está algo bom. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nos mostra o que é isso que o Senhor faz durante longas horas, durante a noite inteira. O que é que o Senhor está fazendo? O que é orar? E daí nos versos seguintes você encontra a resposta de Jesus. Veja aí, por favor, do verso 2 até o 4. Então ele, Jesus, os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Essas palavras já haviam sido proclamadas. Lembram-se do discurso que Jesus fez em um monte, o famoso Sermão do Monte? Ali Jesus havia ensinado a uma multidão sobre como eles deveriam orar. E esse relato está em Mateus, no capítulo 6. Jesus aqui apresenta uma versão resumida a seus discípulos. Ele estava orando, eles veem Jesus orando e curiosos perguntam: Senhor, como é que nós devemos orar? Como é que o Senhor pode passar tantas horas orando? E daí eu pergunto: será que os discípulos eram como nós? Você já ouviu falar da oração McDonald's? É aquela oração onde você chega e diz: Senhor, eu quero o número 1, número 2 com fritas, obrigado. É a oração do almoço. Uma oração decorada, pronta, enlatada, sem nutriente espiritual nenhum. Muita gente diz: Daniel orava 3 vezes por dia, no café da manhã, no almoço e na janta. Está certo? Muita gente pensa que a oração são palavras mágicas, que quando ditas no momento certo e na ordem apropriada, podem abrir o céu, mover o braço de Deus pela simples vontade humana, como se Deus fosse um carregador de malas universal, disposto a cumprir desejos de filhos mimados. Mas não é isso que Jesus ensinou. Na verdade, quando nós olhamos para aquilo que está escrito em Mateus 6, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, em seu texto integral, nós percebemos ali detalhes importantíssimos sobre o que é orar. Veja aí aquilo que Jesus apresentou como sendo uma oração modelo no Sermão do Monte. Vamos ler Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Querem ser vistos, querem ter louvor, já receberam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essas são as fórmulas mágicas, as rezas prontas, palavras ordenadas, feitas em horas determinadas do dia, pensando que Deus se impressiona com isso. Verso 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Esse verso ensina uma verdade importante. A oração não serve para informar a Deus do que eu preciso. Deus sabe do que eu preciso. Por que então que eu preciso orar? Por que então que eu preciso falar de minhas necessidades? Eu estou vendo aqui algumas psicólogas em nossa igreja. Quando vocês tratam um paciente, não é parte do processo de cura que ele fale sobre o problema, que ele diga qual é a situação pela qual ele está passando? A oração tem esse poder terapêutico. Falando com um ser real que se importa, eu posso abrir o coração no sigilo da minha própria mente. Não de portas abertas, não em uma praça, não de forma escancarada. Ninguém precisa saber se você ora, quanto tempo você ora e como é que você ora.
Tem muita gente que quer ditar regras sobre como se deve orar. Você tem que estar de joelhos, você tem que estar deitado, você tem que estar em pé, você tem que começar com um título específico de Deus. A Bíblia não ensina isso. Mas o que a Bíblia ensina sobre a oração é aquilo que Jesus disse a partir do verso 9, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta não é uma oração que deve ser repetida cotidianamente, mas ela tem uma estrutura apresentada por Jesus e detalhes teológicos importantíssimos. Você já parou para pensar no significado dessa oração? Pai nosso que estás nos céus. Deus é Pai de todos. Deus se dispõe a dar uma herança a todos. Deus chama a todos para um relacionamento próximo, de pai e filho. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, genuíno. Pai nosso que estás nos céus, uma certeza. Há alguém no céu que olha para a terra, que controla a terra, que se preocupa, que me ama. Santificado seja o teu nome. O nome do Pai é santo. Não devemos nos aproximar dele como se nos aproximássemos de um semelhante qualquer. Deus é nosso amigo, mas ele não é coleguinha do playground. Deus é antes de tudo o Criador, o Senhor do universo. É nosso amigo, nosso Pai, mas não esqueçamos de quem ele é. Venha o teu reino. Essa é a vontade que nós todos devemos ter, de que venha o reino de Cristo. Sempre deveríamos ter isso em mente. Sempre deveríamos contemplar pela fé o horizonte da redenção, da eternidade futura. A parte seguinte é importantíssima: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que os anjos fazem a vontade de Deus? Você consegue imaginar um anjo incomodado por alguma ordem de Deus? Você consegue imaginar algum anjo incomodado com alguma parte da lei de Deus? Às vezes nós vemos as coisas que Deus pede de nós e nós nos incomodamos. Daí entra aquela famosa frase: nada a ver, isso é do passado, isso é interpretação de um pastor. E tantas coisas têm acontecido na igreja porque nós nos recusamos a obedecer a Deus como Ele é obedecido no céu. A igreja, ao invés de ser um centro de adoração a Deus, tem se tornado muitas vezes um mausoléu de um Deus morto, apodrecido e decaído, o próprio eu. A igreja não serve para fazer carinho no meu ego. A oração não serve para encher a minha própria bola, como diz a gíria popular. Se eu venho à igreja de qualquer jeito, se eu falo na igreja de qualquer jeito, se eu me comporto de qualquer jeito, para que é que eu estou vindo? Ficar-se em casa era mais confortável. Jesus ensinou que a vontade do Pai deve ser feita na terra como é feita no céu. Todos nós sabemos essa oração de cor, todos nós gostamos de recitá-la, e alguns até como um mantra, pensando que ela tem poder, que ela vai espantar algum demônio, ou vai me ganhar algum direito no céu. Ledo engano. Ao orarmos esta oração, não fazemos nada além de atrair mais responsabilidade espiritual para cima de nós mesmos. É o mesmo caso da ceia do Senhor. Quem come do pão e bebe do cálice sem discernir destas coisas, come e bebe juízo para si. Fazer a vontade de Deus, aqui na terra como ela é feita no céu, é nossa obrigação diante de Deus. O verso 11 apresenta a necessidade humana. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E Jesus apresenta isso daqui dentro do contexto das informações que lemos antes, do prólogo à oração, dos versos 5 a 8.
Tem muita gente que faz oração e na oração fica citando pessoas, fica citando coisas que precisam, para que os outros escutam, nem está pensando em Deus. Nós veremos alguns textos sobre o tipo de oração que é condenado pela Bíblia. Mas aqui está a necessidade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus não ensinou a pedir pelo pão da semana, do mês, do ano, mas o pão do dia, indicando a necessidade de contínua busca pela bênção de Deus. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, é todo dia. Você come todo dia? Você precisa do alimento todos os dias? E a oração? Será que é assim? Se sentíssemos a necessidade de orar, como sentimos a necessidade de comer, certamente muitas coisas seriam diferentes. O verso 12 fala de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma condição para o perdão. Quer ser perdoado? Libere perdão primeiro. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Este livra-nos do mal pode ser traduzido por livra-nos do maligno. Pode ser a pessoa do mal. Livra-nos da presença dele, das consequências de sua existência. E aí vem a certeza que é dada pelo Espírito Santo. Nós já estudamos sobre a missão dele, descrita lá no Evangelho de João. E Jesus disse que ele viria para convencer o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já estava julgado. E aqui vem a certeza, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino desse mundo é de Cristo, é de Deus, não é do inimigo e de nossas almas. Essa é a oração modelo, essas são as certezas que nós temos que ter. Esta é a base da comunhão cristã. Mas a Bíblia também fala de algumas coisas equivocadas que são feitas como se fossem orações. Veja, por exemplo, aquilo que Jesus ensina. Vamos reler os versos 7 e 8 aí de Mateus 6. O primeiro tipo de oração que não deve ser feito. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Essa é a certeza de que nossas orações não precisam de fórmula mágica. Cristo apresentou um padrão, mas dentro desse padrão cabe muita coisa. Em especial, um coração aberto, derramado. É isso que importa. Não vãs repetições, não fórmulas prontas, não coisas decoradas que eu nem sei o que significam. Outro tipo de oração que é rejeitada pelo céu. Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Essa é a oração feita por motivos iníquos. Essa é a oração do líder religioso que está mentindo para o povo e usa uma oração para justificar a sua roubalheira. A situação que acontece hoje é exatamente a mesma que acontecia no passado. Exatamente a mesma. Os escribas e os fariseus se colocavam diante do povo como líderes espirituais, representantes de Deus, enviados do céu. Roubavam, devoravam a casa, mesmo das viúvas, e para justificar faziam longas orações. E esta certamente é uma das orações que trazem desagrado ao céu. A oração feita por motivos iníquos. É aquela oração feita como desculpa, sabe? Você acabou de brigar com alguém e daí você diz, mas eu te amo, vamos orar juntos? Grande mentira. Terceiro tipo de oração que desagrada ao céu. Está em Lucas 18, do verso 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus diz assim na parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Algumas traduções aí dizem, orava no seu íntimo.
A melhor ideia para o texto é esta: ele orava de si para si mesmo, estava ali sozinho, e ele de fato orava sozinho, não era um diálogo, era simplesmente uma declaração de quão bom ele pensava que era. E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Imagina ele apontando para o pobre que estava ao seu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele apresenta credenciais a um Deus que ele inventou, um Deus que se impressiona com o que o ser humano faz. O publicano, porém, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 vocês acham que desceu justificado para a sua casa? E ele mesmo responde: o publicano desceu. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A oração feita com arrogância é abominável ao céu. A oração feita com arrogância não tem mais poder do que alguma das outras orações citadas aí acima. Aquela oração que serve para mostrar credenciais a Deus. O último tipo de oração condenado pela Bíblia. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é a oração feita pelo motivo errado. Essa é a oração feita visando apenas o meu próprio bem, o meu próprio lucro, a minha própria vontade, onde pedimos algo ruim, como se pedíssemos para Deus: Senhor, eu sei que é errado, mas me dá. Oramos e não recebemos, porque nós pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres. Nada disso é bom, nada disso é bíblico, nada disso vai ser respondido pelo céu. Porém, Jesus faz uma promessa maravilhosa para todos aqueles que querem de fato viver uma vida de oração. A promessa de Jesus se encontra lá em Mateus 21, versículo 22. Veja aí o que é dito: para aqueles que oram tendo um espírito puro, aqueles que oram não para se mostrar, não para apresentar credenciais diante de Deus, mas buscando de fato conhecê-lo, Jesus faz esta promessa: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirmos em oração, se crermos, receberemos. E para crer, precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia apresenta nos ensinos de Jesus 7 pontos ou 7 condições para que nossas orações sejam ouvidas e atendidas. Veja aí, por exemplo, aquilo que é dito no primeiro ponto. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esta é a oração feita com a real necessidade de auxílio, o sentimento de real necessidade por auxílio divino. Você busca, você bate, você realmente quer encontrar. E daí está garantido: para quem pede, vai ser dado. Para quem busca, vai ser encontrado. Para quem bate, vai ser aberto. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, tem a porta aberta. Quando nós oramos, nós temos real noção da necessidade que temos da ajuda divina. Esse é o primeiro ponto. A oração não é simplesmente algo feito para vamos tentar garantir aqui, vamos adicionar um pouquinho de sorte a essa equação. Não é assim. Se oramos sem ter a certeza da necessidade do auxílio divino, não adianta de nada. É uma oração feita de nós para nós mesmos. Segunda condição apresentada por Jesus, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e assim será convosco. Esta é a oração feita com fé, com certeza.
Adicionada a noção de necessidade do auxílio divino, precisamos orar com fé, com certeza de que receberemos. Afinal de contas, é-nos garantida a presença do Espírito, para que Ele nos dê fé, para que Ele nos mostre o caminho, para que de fato recebamos aquilo que nos é prometido. Condição número 3, está em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse é o ponto da obediência. Se eu não obedeço a Deus, se a minha vida não é de obediência, por que é que eu estou pedindo a Ele? Por que é que eu quero o bônus sem assumir o ônus? Por que é que eu quero as bênçãos sem também aceitar os mandamentos? Veja aquilo que é dito por Salomão lá em Provérbios 28. E daí a gente se pergunta, por que é que Deus está dizendo não? O que é que eu fiz? O que é que eu estou deixando de fazer? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se nós abertamente estamos em pecado, se vivemos uma vida de apostasia, por que é que estamos orando? Por que é que sequer nos incomodamos em fazer de conta que cremos em Deus? Condição número 4, revelada para nós lá em Marcos, capítulo 11, versos 25 a 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Esse é exatamente o mesmo caso da oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quer ter as dívidas perdoadas? Perdoe a dívida que os outros têm para com você. Se orarmos sem saber perdoar, de nada adiantará nossa oração. Condição número 5, Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, Jesus orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Devemos sempre orar, tendo em vista a vontade de Deus. Se a desconhecemos, que peçamos orientação. Senhor, o que eu quero, o que eu penso que eu preciso é isto. Me oriente, faça a tua vontade. E se orarmos assim, devemos de fato crer que Deus tem uma vontade a ser realizada em nossa vida. Não é simplesmente dizer: Senhor, faça essa tua vontade, mas na verdade a condição é minha. Eu só aceito se for do meu jeito, senão não serve. Essa é a oração arrogante, né? Condição número 6, perseverança. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Há pessoas que oram por 20 ou 30 anos, esperando uma resposta, até que a alcancem. Isso aqui não se enquadra nas vãs repetições, também? As vãs repetições seguem o exemplo das orações dos gentios, fórmulas mágicas, que talvez possam me ajudar. Orar por um motivo que é de fato importante, no qual você precisa do auxílio de Deus, é bíblico, deve ser feito. Deus sabe que você precisa, antes mesmo que você peça, a Bíblia diz. Mas quando você continua orando, você entra em um estado de mente que te ajuda a entender como Deus está solucionando aquela situação. Então sejamos perseverantes. E por fim, a última condição para que nossa oração seja ouvida e atendida: tudo quanto pedirdes, em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sempre que oramos, deve ser em nome de Jesus. Se você procurar no YouTube, não será difícil de encontrar. Eu mesmo já vi vídeos de pregadores, de supostos pastores que dizem, depois de sua oração, pedindo prosperidade, cura, um monte de coisa. E aqui quem está falando é o fulano de tal. Amém. Está orando em nome dele mesmo. Deus tem um céu de bênçãos para nos dar. Se nós nos dispusermos a aceitá-las, como Ele as oferece, elas nos são garantidas. Muitas vezes nós oramos muito tempo sem entender por que ainda não foi respondido. Talvez esses 7 pontos possam ajudar a entender a situação na qual você está.
E se não for o caso, entenda que talvez não é o melhor para você. Mesmo que pelos olhos humanos não enxerguemos o futuro, pelos olhos da fé é possível aceitar que Deus tem sempre algo melhor para nós. Por fim, eu te convido a tomar uma decisão. Uma decisão que tem que ver com oração. Agora que eu compreendi mais sobre o tema da oração, agora que eu sei como eu devo orar, por que eu devo orar, como eu não devo orar e por que eu não devo orar, eu decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. É esse o seu desejo? Posso ver sua mão? Se é esse o seu desejo, amém. Esse levantar de mão é uma oração feita de público. Que Deus te abençoe. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado porque na palavra nós encontramos orientações sobre como e por que orar. Nós te agradecemos por este meio de comunicação incrível que nos liga diretamente ao teu trono de graça. Nós pedimos, Pai, que a cada dia o Senhor nos dê a real noção de quão pecadores somos, de quão distantes estamos e de por que precisamos orar. Dá-nos o teu perdão, dá-nos a tua graça, provê aquilo que é necessário a cada dia. Pedimos que o Senhor abençoe esta semana, que seja uma semana de vitórias. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma boa semana e uma boa noite.